Vamos nos preparar. Busquem deixar lá fora tudo aquilo que atrapalhou a cada um de nós a esse encontro com o Pai, que tirou a nossa paz, buscou tirar a cada um de nós do caminho, desse objetivo de chegar a Ele, a Deus, né? Colocando outros valores na nossa vida, né? Então vamos deixar tudo isso de lado e vamos nesse momento nos comprometer com o Pai, né? Eu vou fechar um pouquinho o microfone aqui de alguns que está fazendo barulhinho. Depois vocês abram de novo. Aí. Então, procure ser pequenos, simples, humildes. Necessitem de Deus, né? É muito importante esse necessitar de Deus. E São Francisco nos ensina, né, inúmeras vezes, né, o quanto que ele necessitava de Deus, precisava de Deus, em todos os momentos da vida dele. Ele nos ensina também a não caminharmos sozinhos, né? É o necessitar dele sempre, em todos os momentos. Estar sempre com ele, né? Não se afastar dele jamais, né? E nesse momento, mais do que todos, vamos necessitar do Pai. Que Ele venha essa noite, né, a animar a cada um de nós, aumentar a nossa fé. Ele venha abrir essa nossa mente, o nosso coração, para entender melhor esse Evangelho, o que Ele deseja passar para nós através desse Evangelho, e que Ele nos dê força para que depois nós possamos dar testemunho dessa verdade, de tudo isso que Ele nos ensina, né? Testemunho na ação, testemunho na palavra, né? Buscando realmente evangelizar com a vida. Então coloquem a Ele os seus pedidos, suas intenções. Peçam também a paz, né? A saúde para cada um de nós, para a nossa família. Também vamos rezar pelas intenções, todas as intenções, né? Que as pessoas venham ao nosso encontro no dia a dia pedindo, né? Reze por mim, para tal coisa, por meu filho, enfim, sempre pedindo algo, né? Então vamos rezar por todas essas intenções. Difícil de lembrar de todos, são tantas, né? Mas vamos rezar por todas essas intenções. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou
e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Busquem ler novamente. Então, Lucas 10, do 25 até o 37, né? E peçam a Deus que inspire a cada um de nós, né? Então, em silêncio, leiam novamente. Daqui a pouco nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, gente, podemos fazer a partilha. Dei um tempo maior, porque o texto é grande, né? Então vamos começar. Vou dar um pequeno início e depois vocês continuam. Então, eu vejo nesse evangelho, né, esse grande amor de Jesus por cada um de nós, né, demonstrado aqui tão claramente, né, onde esse homem, esse mestre da lei, vai ao encontro de Jesus, bonzinho, com
com profundo conhecimento das leituras, dos textos, né, da Sagrada Escritura, e ao mesmo tempo ele vai como uma ovelhinha, mas na verdade é um lobo, né? Ele quer pegar Jesus de alguma forma, quer destruir Jesus, né? Quer afastar Jesus do meio dele, né? Eles não gostam de Jesus. Jesus está atrapalhando a vida deles, né? Olha que interessante, presta atenção. E Jesus, vendo esse homem com essa ideia, né? Ele faz o contrário de que esse homem fez, né? Ele acolhe aquela pessoa e ele deseja que aquele ser tenha um comportamento diferente, uma vida diferente, né? E busca então ensinar a ele através, já que ele não está conseguindo entender, né? Ou não quer entender, ele busca ensinar esse homem através de uma história, né? Olha a que ponto chega esse amor, né? A que ponto chega essa vontade de querer que aquele homem seja melhor, né? Vocês estão entendendo? Olha que bonito, né? Ele que vinha para destruir, e Jesus vem de volta com amor, né? Para construir, para dar vida, né? Para que aquele homem entenda a falha dele e mude de vida, né? Outra coisa bonita, Jesus ele não mostra para aquele homem o erro dele, né? Ele não toca na ferida deles, né? Você está errando nisso e naquilo, né? Ele faz através dessa história que aquela pessoa, que aquele homem, ele mesmo perceba o seu erro, né? E ele mesmo faça o julgamento. Olha que lindo! Então Jesus não condena, Jesus não faz nada, né? Ele admite aquela pessoa como um filho de Deus, como uma pessoa que deve melhorar de vida, deve ascender, né? Ser melhor, né? De forma alguma ele vê aquela pessoa como alguém que queira destruí-lo, né? Um opositor, né? De forma alguma. Ele sempre vê a todos nós, né, como filhos, né? Eu sempre gosto de falar que o amor de Deus por nós é incondicional, né? Não importa se eu falo sim ou falo não, ele ama a mim e a todos do mesmo jeito, né? Não é necessário fazer nada para que Deus nos ame, né? Então ele quer sempre, de todas as formas, o nosso bem, né? E ele vem então a esclarecer essa pessoa que não sabe amar, que não sabe colocar, né, os textos da Sagrada Escritura na vida. Ele tem conhecimento, mas não tem testemunho, ele não sabe testemunhar, né, viver aquilo que está na Sagrada Escritura, né? Então Jesus conta essa historinha para que os seus olhos se abram, para que ele possa entender e assim ter um novo comportamento, né? E depois de ter esclarecido através da história, né, ele volta para aquele homem e diz, né, o que você achou, né? Qual desses 3 homens, né, agiu com misericórdia, né? Daí ele responde, né? Foi esse último, né? Esse último que agiu com misericórdia. Daí Jesus volta para ele e diz, então faça isso. Você respondeu, agora faça isso, né, acontecer na sua vida, né? Então é maravilhoso essa didática de Jesus, né? Por cada um de nós, né? Do jeito que ele ensina, né? Eu volto sempre a questionar isso, né? Ele não olha os nossos erros, aquilo que nós fazemos de errado, ele sabe com certeza onde nós erramos, né? Mas ele não julga.
E através, né, de uma história, ele busca que vocês, nós possamos entender melhor, né, e nos acertarmos. Né? Nós é que vamos fazer o nosso julgamento. Tem muita coisa bonita aí. Eu tentei fazer uma abordagem geral assim, sem entrar em detalhes, mas vamos lá, cada um de vocês agora, vamos ver o que vocês têm a dizer, né? O que tocou o coração de cada um de vocês. Quem quer começar? Diz o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Meu irmão, esse Evangelho me chamou a atenção no que diz respeito a nós. Será que nós estamos realmente sendo seguidores de Jesus? Será que o nosso coração está aberto para que Deus possa agir em nossas vidas? Será que nós não somos que nem a Marta, que se preocupou com as coisas do mundo? Ou estamos no lugar de Maria, que escolheu a parte melhor? Ou somos como aquele sacerdote, principalmente um sacerdote, que vendo aquele homem caído e ferido, se recusou em auxiliá-lo? Ou será que nós somos que não como aquele samaritano, que, sendo um pagão, teve compaixão daquele homem e o socorreu? Isso é uma análise que devemos parar e pensar bem se estamos vivendo a vontade do nosso Criador. Vamos ser imitador, pelo menos, do nosso Pai Seráfico São Francisco, que de tanta vontade de se pôr no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se recolheu para descansar, para dormir, e acordou com as marcas do cravo da mão de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele foi crucificado. Sejamos imitadores de nosso Pai Francisco, que de tanta vontade de se pôr no lugar de Jesus, ele sofreu as suas chagas. Portanto, devemos parar e meditar se realmente somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo ou se somos falsos profetas, falsos evangélicos, falsos seguidores. E sejamos autênticos, como o nosso Pai que está no céu é autêntico. Pedindo ao nosso querido Pai a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco, e sejamos obedientes, pelo menos à nossa Mãezinha do céu, fazendo tudo o que Jesus mandar. Como é importante dizer: eu sou católico, apostólico, romano, mas somente lá dentro da igreja. Quando saímos fora, vamos brigar, vamos beber, vamos fazer e acontecer. Isso não é papel de um verdadeiro cristão. Isso é o que faz um falso profeta.
um falso seguidor de Jesus. A autenticidade de Deus é tanta que a gente chega a se perder na multidão dos afazeres que o mundo nos apresenta. As montanhas de afazeres que o mundo nos mostra. E o objetivo de Deus para conosco não é essa. Ele quer nos acolher. Ele quer que o seu Santo Espírito age em nossa vida, mas, portanto, a gente tem que abrir o nosso coração e permitir que Deus age em nossas vidas. Agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele nos apresenta. No entanto, nós somos católicos, apostólicos, romanos dentro da igreja. Saímos fora, vamos desprezar o nosso semelhante, principalmente aqueles os mais necessitados. E os nossos queridos que passaram por aqui e já partiram para outra vida, esquecemos dele. Não podendo fazer pelo menos uma oração daquele ente querido. Isso não é papel de cristão. Isso não é papel do seguidor de Jesus. Isso é papel de uma pessoa rebelde, de um filho rebelde que luta contra o pai, contra a mãe. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu li essa parte da Bíblia e achei interessante a pergunta que Jesus faz. Será que nós somos iguais àquele samaritano que, sendo pagão, teve misericórdia daquele homem e o acudiu e curou as suas feridas? Ou somos um falso cristão que só respeitamos a Deus lá dentro da igreja? Quando saímos, nós vamos passar a desrespeitar o nosso Criador. Isso é fazer pouco caso. Isso não é agradecer. Agradecer é quando a gente estamos pedindo ao Senhor misericórdia, que nos afaste do pecado, nos afaste dos malfazeres e sejamos unidos na fé cristã, o São Francisco de Santa Clara. E assim nós possamos meditar na palavra de Deus, saciar nossa alma do Evangelho de Jesus, de suas santas palavras, e tentar viver a santa vontade do nosso Criador. Amém. Bom, interessante esse evangelho, né, que acaba da vez para nós também, né? Quer dizer, todo o evangelho, mas quando a gente tem certos evangelhos que a gente traz pra gente, é para que a gente às vezes se vê, né? Dentro do evangelho. Eu entendi assim que esse especialista aqui, ele fala especialista, né? Aqui já no evangelho, né, que Lucas coloca, que ele era bem entendido, né? Bem inteligente. E ele fala aqui que ele tentou pegar Jesus. Então, por ser especialista em leis, ele tinha muito conhecimento, né? Bastante conhecimento, mas aí o Senhor traga para mim, né? Será que
o meu conhecimento, né, a minha inteligência, será que isso basta, né? Para mim, será que isso é tudo? Não adianta eu só me aprofundar não adianta eu só me aprofundar aqui na Bíblia, no Evangelho, mas não colocar isso em prática, né? E como a gente fala, né? Tem que ter a teoria e também tem que ter a prática. Nenhum anda sem o outro, né? Teoria e a prática. Mas aí você vê que aí o Jesus fala que... Espera um pouquinho que eu perdi aqui no Evangelho. Mas depois Jesus fala para ele, como que você lê? Isso aí é um pedacinho que me chamou a atenção. Como que eu estou lendo? Eu estou lendo e colocando em prática ou somente lendo, somente para mim? E depois Jesus fala que como o seu próximo, ele não fala como somente veja o seu próximo, mas só que ele fala como a si mesmo, como a si. Porque eu tenho que ver o meu próximo e eu olhando para o meu próximo, eu me colocar no lugar deles. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu me colocar no lugar deles, como se fosse eu. Então, esse evangelho aqui, um pouquinho que eu entendi. Então, não basta somente ler, estudar, mas eu não colocar isso em prática. Fica como se fosse algo não terminado, né? Algo não terminado. Fica uma coisa meio obscura por cima, eu somente ler, mas não colocar isso em prática. Mas é isso, um pouquinho assim que eu entendi. Então, quantas vezes, né, nós já trabalhamos esse trecho do Evangelho, né? Quantas vezes? Eu não sei, perdi a conta de quantas vezes, né? Até há uns 3 anos, a campanha da fraternidade, né? Nós trabalhamos bastante esse texto, né? Era da irmã Dulce, se não me engano, né? E aí fica a pergunta, né? A pergunta que Jesus faz, né? Quem é o próximo? E a chave de leitura, eu concordo com o Wagner plenamente, é essa mesmo. Não basta conhecer a palavra, o importante é viver a palavra. Então é exatamente isso aí. Aqui, cada frase aqui a gente poderia ficar comentando horas, né? Mas a gente tem que pegar alguma coisa, né? Assim, que mais tocou a gente, né? E justamente essa questão que o Wagner falou, se colocar no lugar do outro, né? Isso é empatia, né? Nós nos colocarmos no lugar do outro. Mas precisamos trabalhar também um pouco o que é essa empatia. Essa empatia, ela precisa ser a porta da compaixão. Exatamente o que o samaritano fez, né? Ele se colocou no lugar daquele, não teve dúvida. Ele não deixou para depois, né? Ele resolveu o problema porque a pessoa, aquele desconhecido, o importante é isso. Não tem nome esse cara, né? Ele apanhou, na parábola de Jesus, ele foi roubado, espancado e foi largado ali. Né? E é um desconhecido. E o samaritano, que era tido como... Os judeus detestavam o samaritano, que eles eram pecadores, enfim. Fugia das normas de conduta dos judeus, que eram muito rigorosos, enfim. Samaritano era odiado pelos judeus, porque eles eram cheios de defeitos. E é justamente esse cheio de defeitos que Jesus coloca como aquele que vai realizar a vontade de Deus. Que ele tinha citado antes que o importante é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? E no final Jesus fala, quem é o próximo? Né? O levita pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola, que nós já conhecemos. Então o importante é exatamente esse fator, né? Da compaixão. Né? E a gente se coloca nessa parábola, né? Como que a gente está lidando com esse nosso cristianismo, né? Que nós assumimos, né? A questão do amar ao próximo.
como a si mesmo, né? O fato de amar a Deus sobre todas as coisas já nos induz a amar o próximo como a gente mesmo, né? Então é importante que nós nos amemos e nos amemos o próximo da mesma forma que nós nos amemos. Agora, essa forma, o próximo para nós aqui, é importante lembrar, expandindo um pouco mais o trecho do Evangelho, é importante que nós vejamos o próximo não só como a figura do ser humano, mas nós precisamos ampliar, né, essa visão de próximo. Quem era o próximo para São Francisco? Olha que exemplo bom que nós temos. Toda a criação para São Francisco era tanto que ele chamava tudo de irmão, né? Porque tudo tem a ver com o nosso próximo, pessoa, que nem a gente, tudo, né? Quando você descuida da natureza, descuida de toda a criação que nós temos responsabilidade de cuidar, indiretamente nós estamos negando também ao nosso próximo, semelhante a nós, alguma coisa, né? Então a gente tem que também ter esse olhar amplo para a questão do próximo. Lógico, o mais importante é o próximo, nosso irmão, nosso semelhante, né? E muitas vezes nós nos apegamos muito, alguém falou em teoria e prática, foi o Wagner, né? A gente fica muito na teoria, porque a teoria é muito mais fácil do que a prática, né? A teoria é muito mais fácil você pegar a Bíblia, ler, né? Pesquisar uma palavra desta outra, do que colocá-la na prática, né? Ou seja, ir de encontro àquele que está à margem, que foi espancado, que foi roubado, né? Que está ali, morre, não morre, né? E a gente faz de conta que não viu. Então, o sacerdote levita conheciam profundamente a palavra, falei. Mas na prática, né, eles não se incomodaram com aquele que estava à beira do caminho, furtado, jogado, passou reto. E justamente o samaritano, que era aquele pecador, né, na visão dos judeus, né, o impuro, é exatamente esse que vai dar um exemplo de se cumprir a palavra. Ou seja, valorizar, ter compaixão, misericórdia, né, a partir da empatia, né? Quando ele se coloca no lugar daquele ali, ele sente compaixão e não mede esforço, né? Ele segue até o cavalo, né? Põe o cara no cavalo, cuida das feridas dele, paga, né, para cuidar dele enquanto ele fazia outra coisa. Ele resolve a situação, ele dá um jeito, né? Então eu acho que é isso, né? A gente tem que prestar mais atenção no próximo, né? Lógico, não deixando os nossos compromissos com a fé, né? Mas isso serve para nos enriquecer para olhar o próximo. O fato de nós irmos à igreja, ir à missa, rezar, fazer parte da procissão, fazer parte de tudo que é a igreja, mas e daí? É só isso? Isso aí tem que servir para nos motivar, nos encher de amor, né? E fazer com que nós vejamos o nosso irmão necessitado. Então esse aí é o melhor exemplo, né? Tanto é que a campanha da fraternidade teve o exemplo da irmã Dulce, né? A irmã Dulce, ela entendeu isso, esse evangelho, assim, né? A irmã Dulce rezava, ela ia à missa todo dia, mas o tempo todo ela se dedicava àquele próximo que ela nem conhecia, né? Isso é amor ao próximo, dedicou a própria vida, né, para o próximo. Olha que exemplo, né? Então a irmã Dulce é assim, uma referência para nós, brasileira, uma santa brasileira, né? Então não vamos deixar de ir à missa, nem de ler, fazer a leitura orante, né, Luizinho? Pelo amor de Deus, a leitura orante é super importante, né? Tudo isso nos enriquece e nos encoraja para olhar o próximo com um olhar de misericórdia e compaixão, tá? Então acho que assim o samaritano nos dá um exemplo, ele que para os judeus era um indigno, né, um pecador, sei lá, tudo quanto era adjetivo ruim, os judeus passavam para o samaritano. E é justamente esse cara, né, que vem nos dar o exemplo. Jesus não é bobo, Jesus faz exatamente de propósito. Viu, Mário? É interessante também colocar, nisso que você acabou de colocar, né? Jesus, ele se coloca no lugar do samaritano, né? Então, é a pessoa de Jesus fazendo aquilo.
né? Então o samaritano que era desprezado por todos, não era aceito, né, pelos judeus, né? Da mesma forma, Jesus também é desprezado e não é aceito. Exatamente. Tá certo? Então Jesus incorpora esse samaritano nesse momento aí, né? E é ele que está fazendo tudo aquilo, né, que aquele homem fez, é o Jesus incorporado nele, né? Que eles não conseguem entender essa verdade ainda, né? Isso é muito bonito. É isso, né? E Jesus é esse bom samaritano, né? Que percebe, Jesus vem ao encontro da humanidade, né? Vem para curar as nossas feridas, as feridas do nosso coração. Jesus vem dar a vida dele, né? Para que nós possamos ter vida. Então, ele é esse bom samaritano e ele dá o exemplo para que nós, né, possamos, como disse Wagner, né, fazer a mesma coisa, né? Ser próximo, né, do nosso irmão, ser próximo, né, daquele que precisa de nós, que precisa do nosso ouvido, do nosso apoio, do nosso amparo, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né, que Jesus realmente é ele, quando ele fala, né, para esse doutor que é sábio, né, que é tão sábio, que está tramando, né? O coração de Jesus é tão grande que ele tem um amor tão grande para esse doutor aí da lei, né? Que ele, né, conta essa história para que ele entenda, né? Então, no meu coração eu fiquei realmente pensando, né? Isso aí o Luizinho tirou da minha boca, né? Que eu ia falar isso aí. Isso que dá de ficar tanto tempo junto, acaba pensando. Aí quando ele começou a falar, eu falei, caramba, mas era isso que eu ia falar? E aí, ela por que você transmitiu para mim pensamento. Acho que foi, né? Deve ter sido. Então, mas é bem isso mesmo. Jesus, ele vem, né, para resgatar a humanidade que está caída, que está, né, que está aí sofrendo, né? Acho que é bem isso mesmo. Ele tem compaixão, né? Por isso que ele se torna um como nós, porque ele tem compaixão do ser humano, né? Da miséria, né, que somos nós, né? E ele vem dar vida, derrama seu sangue, dá tudo que ele tem. Esse samaritano é isso que ele faz, né? Ele dá tudo para essa pessoa que está caída, não é, Jesus? Ele dá tudo. E deixa em haver ainda, né? E deixa ainda crédito. Jesus fez isso conosco, gente. Se precisar de mais alguma coisa, depois eu venho aqui e pago. E a única coisa que ele quer é que a gente faça a mesma coisa. E a única coisa que Jesus quer é que nós façamos o que ele fez, né? Esse evangelho é maravilhoso, né? A gente, quando eu começo a ler esse evangelho, a palavra que me vem assim é compaixão, misericórdia. E tudo isso é o coração de Jesus, né? Uhum. É o coração de Jesus. Você viu quanta coisa está embutido, né, dentro dessa historinha, né? Não é? Essa história que Jesus conta, acho que é assim... É muito profunda, né? Não é uma historinha assim. Não é uma historinha. É uma história, né? Eu acho que é a história da humanidade, eu acho. Pode ser também, É verdade. É muito profunda. Daria para nós conversarmos bastante, viu? Sobre isso ainda, né? Escreveu uma coisa interessante que eu estava analisando agora também, né? Que também fala o evangelho de hoje, né? A questão de nós irmos à igreja, né? Hoje muitas pessoas vão à igreja com a intenção, que nem era naquela época, né?
eu vou agradar a Deus, vou lá rezar, agradar a Deus, tal, né? Quem sabe eu consiga alguma coisa com isso também, né? Agradando a Deus, eu vou receber alguma coisa também, né? Mas não é esse sentido, né? Você vai na igreja para você aprender a colocar em prática, né? Para dar testemunho. Você vai ouvir a Deus lá dentro da igreja, depois, a hora que você sai, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, você tem que pôr em prática, dar testemunho. Aí que você vai agradar a Deus, no testemunho, né? Então, hoje as pessoas vão lá somente para ouvir. E fala assim, nossa, que bonito, né? Que leitura linda, que evangelho bonito, né? Tudo é lindo, maravilhoso, né? Mas depois que sai dali, não coloca aquilo em prática, né? Então não agradou nada a Deus não, né? Porque não dá testemunho, se não dá testemunho, não adiantou nada, né? É como um passarinho, né? Ele precisa de 2 asas para voar, né? A ação e a oração. Você vai lá na igreja, pega só a oração e depois fica sem ação, batendo com uma asa só, e daí ele não voa, né? Não chega até Deus, porque não tem as 2 asas para subir até Deus, né? Para ir até no alto. Fica batendo uma asa só, que nem tonto no chão ali, não sai dali mesmo, fica rodopiando em volta. Vocês já viram quando o passarinho está com uma asa quebrada, ele bate e fica virando, né? Porque ele não consegue voar. E é da mesma forma, se nós vamos na igreja apenas para ouvir, é um passarinho se batendo com uma asa só, não sobe, né? Pelo contrário, fica girando ali no mesmo lugar, né? Então esse conceito tem que ser mudado. E eu vejo, infelizmente, muita gente que vai na igreja querendo agradar a Deus, né? Uma espécie de compromisso. Eu já vi pessoas falar assim, eu já fiz o meu compromisso essa semana, já fui à igreja, agora estou tranquilo. Já Mas fiz, que antigamente tinha aquela coisa, né, de cumprir o preceito, né, Mário? Cumprir o compromisso. Não é? Cumpriu. Se eu não vou na igreja no domingo, eu não passo a semana bem. Já vi pessoas falar assim também, eu não passo a semana bem se não vou na igreja no domingo, né? Eu procurei me resumir, porque às vezes dá muito pano para manga, né? Nossa, isso aqui a gente vai ficar falando até amanhã aqui. Vai sim. Mas é muito rico, né? Você falou uma coisa muito importante, né, Luizinho? É o compromisso, né? Não adianta vai lá na igreja, louva, canta, reza. Da porta para fora. Não faz nada. Está lá o irmão, né, jogado na porta da igreja, não vai longe, na porta da igreja, isso. por exemplo. Né? Olha, tampa o nariz, né, que nem São Francisco fazia, né? Tampa o nariz e vai embora, né? Tem aquela asco, né? Isso não me pertence, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso, mas eu sou cristão, né? Estou com a Bíblia embaixo do braço, assim. Deus acho que não queria que você fosse tanto na igreja, né? Que fosse mais perto do próximo que está precisando. E aí, Mário, fala compromisso assim, o compromisso é não só dentro da igreja, né? Porque o compromisso é com o próximo, nessa parábola, pior é lá fora. O próximo, né? Pior é lá fora da igreja, que é o difícil. Se você colocar aquilo em prática, igual Jesus estava falando ali, né? Como que você lê, né? Muitas pessoas, cada um lê de uma forma, né? Tem uns que lê, coloca em prática, mas coloca em prática para favorecer ele, né? Sim. No mundo de hoje, né? Um sabe das leis de Deus, ele lê, mas é para se beneficiar, né? Outros já colocam de um jeito para dar beneficiar ao próximo. Aí outros colocam ler, mas assim, mas não colocam, igual Jesus falou aqui, né? Eles não colocam em prática, às vezes é por medo, por falta, né? Se eu for falar assim, por preguiça, por falta, uns falam que é falta de tempo, outros assim, se justificando por várias coisas e não vai colocando em prática, né? Mas é interessante que nesse evangelho aí, assim que eu pude Jesus deixou esse bastante curioso, né? No meu ver, né? O que Jesus falou para ele, eu acho que deixou ele bem curioso, para poder saber como que é ver o próximo.
Muito bem. Mas o jeito como Jesus fala com ele, Wagner, Jesus na verdade... desculpa, mas... Aí se a gente voltar no começo, né, a pergunta é o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. Né? Então aí já é a teologia da retribuição, da troca. Eu vou fazer para alguma coisa. Olha só. Em troca. É bonito que você falou. Ele sentiu compaixão, não tem troca. Tem muitas igrejas que é lugar de você trocar. Né? Eu vou lá, eu dou não sei quanto, eu tenho que dar, passa a maquininha. Quer dizer, eu vou lá para buscar o meu bem-estar, né? Isso. Pouco estou ligando pro meu irmão, eu quero me dar bem, né? E não é nada disso, é exatamente o contrário, né? Entende? Pelo menos é o meu modo de ver, não sei, mas eu acho que é assim. É isso mesmo. Quer ver outra coisa? Desculpa, você ia falar. Fala. Não, eu só ia falar assim que, na verdade, você colocou bem no início que Jesus não condena a atitude dele, e ele usa de uma didática com muito amor, né, com esse doutor da lei aí, fazendo com que ele entenda, né, mas Jesus em momento nenhum ele fala, olha, você... Então, assim, a gente tem que, na verdade, assim, nunca julgar, né, a atitude do outro, e sim tentar imitar Jesus nessa sabedoria dele, né, de correção para conosco, né, e porque ele na verdade ele não aponta nada, ele só vai contando, certamente, como você falou que ele deve ter ficado furioso, eu acho, Wagner, que ele deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, não furioso, eu acho que ele ficou com a pulga atrás da orelha mesmo, sabe, porque da forma como Jesus falou com ele, né, Jesus falou com ele com amor, com carinho, e fazendo com que ele, como o Mário costuma fazer com a gente, né, Mário? Fazer a gente pensar, né? Jesus fez ele pensar, né? E ele mesmo, né, chegar àquela conclusão assim, pô, acho que... Então, pisei na bola. Pisei na bola. Então, eu acho que ele não ficou furioso, não. Eu acho que ele ficou com a pulga atrás da orelha. Como nós ficamos... Depois, às vezes, de uma leitura orante, que a gente reflete, medita e fala, putz, tem muito que melhorar. Eu não tenho nada de cristianismo aqui ainda na minha existência, na minha vida de cristão, sabe? E se aconteceu isso, glória a Deus, né? Porque se caiu a ficha, né? Se caiu a ficha, eu tenho que criar vergonha na cara hoje, né? Porque o que eu estou fazendo, né, com minha vida de batizado, né? Outra coisa interessante também é a escolha, né, da igreja que você vai participar, né? Então você escolhe ir na igreja no final de semana onde, né? Lá no centro, ou na periferia, ou lá no assentamento, no São Francisco, né? Aonde que você vai encontrar com Deus, né? Qual é a sua preferência? Você quer ter junto de você quem? Né? Onde tem 3, 4 pessoas, onde você não aparece, não se destaca, não precisa vestir uma roupa bonita, ou na igreja, né, onde muita gente vai te ver e você vai ver, vai aparecer, né? O que a gente procura? O que nós procuramos, né? Qual que é o nosso objetivo de ir na igreja, né? Olha só quantas perguntas que nós podemos fazer, né, para nós mesmos, né? Tem uma coisa assim que o Mário falou, né? Que o samaritano fez, mas sem troca. É uma coisa assim que eu vejo, assim, mas não sei se é pela ignorância, né? Mas é uma coisa que eu vejo assim que eu não sei, né? No meu ver. Não sei se eu estou errado, né? Qualquer coisa me corrige, mas tipo assim, às vezes as pessoas fazem promessa, né? Você vê tantas pessoas fazendo promessa. Você vê mesmo na Aparecida do Norte, né? A pessoa fazem a promessa, se eu conseguir, eu vou fazer isso. E pagam aquela promessa. Mas será que se não conseguissem, né? Será que eles pagariam a promessa desse jeito, né? É como Jesus fala, né? Que seja feita a sua vontade, né? A gente sempre fala isso no Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade. Mas será que eu quero a promessa por tal
coisas. Ah, se eu conseguir trabalho, se eu conseguir saúde, se eu conseguir aquilo, uma casa, isso e aquilo. Mas se eu não conseguisse nada disso, será que eu pagaria do mesmo jeito aquela promessa, né? Igual o Mário falou assim, será que eu não estou fazendo uma barganha, uma troca, né? Por isso que às vezes eu vejo isso, estou pagando, né? Aí isso vem na minha cabeça automático, né? Se eu não conseguisse, será que eu estava pagando? Será que eu não estou fazendo, quando eu faço promessa, será que eu não estou fazendo uma barganha com Deus, né? Não é que fala no Pai Nosso, que já fez a sua vontade, fala no Pai Nosso. Aí isso é uma coisa que, quando fala promessa, bate na minha cabeça, eu fico meio assim, né? Que eu não sou muito, né? Então que seja feita a vontade de Deus, né? O que me chamou a atenção, que o Mário falou, que me deu uma marteladinha aqui na minha cabeça, né? Viu, Wagner? Eu acho que Deus ele acaba acolhendo os nossos pedidos nas promessas, né? Não por causa que nós fizemos aquilo, mas é por misericórdia. Ele fala assim, coitadinho, precisa fazer isso para receber, né? Isso, precisa de tudo isso, né? Não precisa, né? Então, mas aí é basta a fé, né? a fé, depende de cada um, pessoa, né? Às vezes, por isso que é maravilhosa essa forma como Jesus, como eu falei, né, que ele fala com o mestre da lei, né? Que Jesus vê o nosso coração, ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, como eu falei, né, que a palavra que me vem nesse evangelho é a misericórdia mesmo, porque a gente percebe assim o quanto que Deus é maravilhoso na nossa vida, o quanto que Ele nos ama, né? E Ele prova, Ele mostra aí nesse texto, né? Com toda essa... É um texto longo e ele quer ensinar pro mestre da lei, né? E conheça um pouco dessa misericórdia dele. Uma vez o Padre Paulo, olha que história bonita, né? Aí você vê no Padre Paulo aquela vez lá, né? A presença de Deus, né? Tinha um senhor que morava lá perto do Cruzeiro, né? Que fez uma promessa para Nossa Senhora de ir a pé até Aparecida do Norte, né? Se ele recebesse uma tal coisa lá, né? Daí ele conseguiu. Só que ele tinha problema, ele adquiriu um problema nas costas que ele não conseguia mais andar, né? Como é que ele ia resolver, né, aquela promessa se ele não tinha mais condições de andar, né? Daí ele ficou perdido, ele estava ficando, né, assim, sem chão, né? O que eu vou fazer agora, né? Daí ele foi conversar com o Padre Paulo, explicou para ele, né? E ele não se cabia, porque ele não conseguia ir lá, né, em Aparecida, né? Pagar a promessa. Ele queria, tinha que né, cumprir a promessa, ele tinha que cumprir de tudo quanto é jeito, né? Que a graça foi alcançada, né? Daí o Padre Paulo falou assim para ele: olha, você não consegue ir até a Aparecida, mas você consegue ir até o Centro Pastoral Nossa Senhora Aparecida? Ele falou: consigo. Então a sua promessa será paga se você for até aqui, então, no Centro Pastoral Nossa Senhora Aparecida, né? Olha só. Daí ele veio do Cruzeiro até aqui, no Centro Pastoral, e pagou a promessa dele aqui, né? Ou seja, né? Depois o Padre Paulo fala assim, né? Ele não precisava nem ter saído de casa, né? Mas pelo menos ele esse trechinho aí já valeu para ele. Então, por isso que né? É a piedade da pessoa, né? É uma pessoa muito simples, ele fez a promessa e ele estava, assim, no coração, ele estava inquieto porque ele tinha que cumprir, né? E como que ele ia fazer essa... Quer dizer, é um pouco mais assim, por isso que eu penso nessa questão das promessas aí, Wagner. É assim, às vezes a piedade, né, da pessoa ali leva, mas eu não sei, pode ser que em algumas situações, dependendo, né, seja até uma troca, mas às vezes
como essa pessoa, sabe? É uma piedade tão grande, sabe? Não faz eu não isso, vejo né, como por maldade, o sentido nada, do né? coração É não o era coração uma dele, troca, né? sabe? É um pedido, né? Então, às vezes nós somos, né, queremos fazer negócio com Deus, mas eu acho que, principalmente quando a gente vai em Aparecida, né, a gente vê tanto, eu gosto de ir naquela sala dos milagres lá e ficar vendo, sabe por quê? Porque é a fé das pessoas, né, é a fé das pessoas, é como elas, né, cultivam. Mas é como o Luizinho falou, né? Não precisava nem ter saído de casa aí, porque o amor de Deus, ele é tão grande, né? E essa compreensão desse amor que as pessoas, às vezes, que nós não temos, né? Por isso que eu acho assim, né? Quando a gente está assim, meditando a palavra de Deus na leitura orante, às vezes Deus fala para o nosso coração assim, de uma forma tão, né? Tão clara, tão gostosa, né? E parece que vem aquele entendimento, né? Eu fui na Aparecida do Norte lá, que eu tava curioso para conhecer essa Sala das Velas lá, onde o pessoal faz sentido, né? Eu nunca tinha visto, né? Eu vi essa palavra, só vi pela televisão, assim, né? Aí um dia que eu fui lá, eu falei, não, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou na Sala das Velas, depois eu vou na minha. Aí na que eu entrei lá, eu nunca vi tanta vela. Né? Que fiquei assim, nossa senhora, assim, aí eu pensei comigo, né? Assim, nossa, se cada vela aqui com um pedido, né? Aí eu coloquei a minha lá, assim, nossa, vou atender todo mundo. Para chegar na minha, eu acho que vou ser o último, né? Vai demorar bastante. Aí eu falei, nossa, eu fiquei assim abismado com tantos pedidos que tinha lá. Tá Aí certo. até que Deus atende tudo esses pedidos, mas mas igual você fala, né? É a fé da gente, né? É a fé. Então, às vezes aquele pedido que a gente está fazendo naquela hora, a gente já conquistou já muito tempo atrás e a gente não percebe. É verdade. É verdade. Tá bom, gente. Acho que já adiantamos bastante, né? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Se for ver, tem mais, viu? Mais, vamos. Né, Marta? Dá para ir cavando mais aí, né? Pode abrir o microfone todo mundo aí. A gente não termina hoje, né? Não termina, é verdade. Né? E somos só em quanto? 3, 6, né? Imagina se tivéssemos em mais, hein? E viva a Santa Experiência. É isso aí. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pelo nosso sim e pela presença dele, do Espírito Santo no nosso meio. Foi ele que fez acontecer tudo isso, né? Nós somos servos inúteis, né? Nunca vamos nos vangloriar pelas coisas que nós fazemos, falamos, porque é Deus falando por nós. Vamos dizer todos juntos? Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa fraternidade, sobre a nossa família. Pense em alguém então que esteja precisando dessa bênção, eleve essa bênção para essa pessoa, para essa família, quem vocês desejarem. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.